sensação de que algo ruim vai acontecer, má sorte, premonições, morte. Duas histórias diferentes, mas que carregam muita coisa em comum, como anúncios ruins de um futuro não tão divertido envolvendo itens encontrados aleatoriamente. Hoje vamos relembrar 2 episódios da primeira temporada de Goosebumps, sendo que um deles foi protagonizado pela Katherine Isabelle, ela mesma, a Ginger de Possuída, e o outro foi com Ryan Gosling, de Drive e La La Land. Ambos os episódios quando eles ainda eram crianças e foram aterrorizados aí por uma esponja assassina e uma câmera fotográfica amaldiçoada. Aperta o play e vem comigo. Em 27 de outubro de 1995, era lançado nos Estados Unidos o seriado antológico Goosebumps, criado por R.L. Stine e adaptado da série de livros de sua autoria. Com produção executiva de Deborah Forte e as histórias sinistras de Stine voltadas ao público infanto-juvenil, Goosebumps foi a porta de entrada para o horror para muita gente nos anos 90, seja pelos livros ou pelos episódios, que no Brasil eram exibidos pela Fox Kids. A música tema e os créditos de abertura já eram aterrorizantes por si só, com um homem carregando uma maleta cheia de histórias. E assim, começava sempre um novo episódio. Oi, eu sou o Felipe Pérez e esse é mais um vídeo do especial de Halloween aqui do Filmes Encontrados, onde eu tô revisitando a série dos anos 90 de Goosebumps. Esse projeto de revisitar a série nasceu lá no Halloween de 2022, e desde lá, todo mês de outubro, eu vou relembrando aos poucos, de forma cronológica, os episódios da série. Se você perdeu algum vídeo ou conheceu o canal recentemente e também ama Goosebumps assim como eu, aproveita para maratonar todos os conteúdos. Tem playlist especial aqui no canal com todos os vídeos. O primeiro episódio da sessão dupla de hoje é o Esponja Debaixo da Pia, exibido em 2 de fevereiro de 1996. Sendo esse o 14º episódio da primeira temporada. Foi dirigido por David Winning, que apesar desse ser seu único episódio de Goosebumps, ele tem no seu currículo diversas outras séries de TV que ele também dirigiu episódios, como Sexta-feira 13 e o Legado, que também era conhecida como Loja do Terror, para quem acompanhava na TV aberta, e Clube do Terror, o Are You Afraid of the Dark? Já o livro do Stine, que esse episódio adapta, foi publicado primeiramente em abril de 95, praticamente um ano antes da exibição desse episódio. Aqui no Brasil, quando foi exibido pela Fox Kids, com dublagem da VTI Rio, o episódio recebeu a tradução de A Esponja Debaixo da Pia, enquanto na redublagem da Dublavídeo, o título foi traduzido como Ele Saiu Debaixo da Pia. Episódio Ele Saiu Debaixo da Pia. Cada um pega uma coisa. Eu te entendo, Killer. Eu também não queria me mudar pra cá. Por favor, filha. Na história, a gente conhece a família Merton, que está se mudando para uma casa maior no mesmo bairro, porque estavam precisando de mais espaço. Enquanto os pais e o filho mais novo, o Daniel, estão animados com essa nova fase da família, a Cat, a filha mais velha, não tenta esconder o quão desapontada tá com essa mudança. Ah, Killer! Eu pego ele, mãe. Vai. Eu tinha a sensação que algo ruim ia acontecer. E adivinhe só, eu tava certa. Logo no primeiro dia na casa nova, o Killer, o cachorro da família, parece estar incomodado com algo dentro do armário que fica debaixo da pia. A Cat decide investigar e faz uma descoberta sinistra. Um ser estranho na forma de esponja que tem dentes afiados e olhos que brilham no escuro. Olha o Stine incentivando aí as crianças a não quererem lavar louça. A princípio, até a própria Cat acha que pode ter visto coisa onde não tem por conta do absurdo que seria uma esponja com vida própria. Mas logo ela presencia mais um movimento daquele ser estranho e com isso tem a certeza de que existe algo de errado com aquilo. O Killer percebeu, ele sabe. Ela tinha olhos e tudo. Calma, é só uma esponja. Claro que ninguém acredita nela e o que se segue é uma cadeia de eventos sem explicações que parecem de má sorte. A louça, que era a herança da avó dos irmãos, quebra. O Daniel se machuca com os cacos de vidro de um copo que a Cat acidentalmente derruba no banheiro. O Killer desaparece de forma misteriosa sem deixar rastros. E a Cat sofre um acidente enquanto estava andando de bicicleta. Todos esses eventos têm algo em comum. A presença da esponja, que parece estar atraída de alguma forma a Cat, como se fosse o seu mais novo bichinho de estimação.
A história evolui rápido e não fica muito tempo enrolando com todos em volta da Cat achando que ela tá inventando histórias, porque alguns personagens também presenciam a esponja ganhando vida. É o caso do Daniel, o irmão mais novo da Cat, e do Carlo, o amigo dos irmãos. O Carlo surge como um personagem bem importante na história, que a princípio parece que vai ser só ali o amigo que não interfere muito, mas que acaba se revelando uma peça-chave para descobrir o que tá por trás daquela esponja. E tem uma cena muito legal envolvendo o Carlo, que não somente ele, mas o Daniel também, estão assistindo um filme de terror assustador na TV, que na verdade é um dos episódios anteriores de Goosebumps, o Acampamento dos Pesadelos, o episódio dentro do episódio. E nessa mesma cena, o Carlo também acaba presenciando lá a esponja se mexendo e faz uma menção bem legal a Arquivo X. Viu? Isso é melhor que Arquivo X. Bom, antes que eles consigam maiores informações sobre aquele ser, a Cat tenta se livrar da esponja enterrando ela no quintal, o que acaba se revelando uma péssima ideia, já que tudo no quintal começa a morrer, como as plantas e o gramado. É como se aquela esponja destruísse tudo ao seu redor. Cat, o que aconteceu? O que você acha? Eles descobrem que aquele ser traz má sorte e coisas ruins acontecem. A Cat tenta um plano B, levando a esponja para a escola, para a professora de biologia examinar, o que também se revela um plano meio frustrante, porque ninguém leva a sério o que a Cat diz. O Carlo acaba descobrindo através de um livro sobre seres estranhos que aquela esponja não pode ser dada a uma outra pessoa, porque isso pode causar a morte do seu primeiro dono, ou seja, quem a encontrou. E aí rola aí uma correria, né, pra Cat ir tentar pegar a esponja de volta lá na escola. Quer dizer que ele dá azar? E sempre que alguma coisa ruim acontece, ele fica mais forte. Bom, isso explica os acidentes. Ainda bem que vocês não encontraram um Lynx. É uma batatinha vampira que suga sua força vital. Partindo para a reta final do episódio, a Cat, o Daniel e o Carlo então voltam correndo lá para a escola para pegar a esponja e lá, acidentalmente, descobrem algo que enfraquece a esponja. Coisas positivas, como no caso, uma música que está tocando no Walkman do auxiliar de limpeza. E, além da música, eles passam a dizer coisas boas e elogiosas à esponja, que até então estava crescendo com todo aquele mal que ela estava causando, né? Ela estava se alimentando dessas coisas ruins que estavam acontecendo. E a sua pele tão úmida, amarela... Quando eu crescer, quero ser uma esponja assassina igual a você. No fim das contas, a Cat precisa lidar com a esponja, porque agora é algo dela, e ela precisa se certificar que essa esponja não vai voltar a crescer ou escapar para causar coisas ruins de novo. A solução foi criar ali um mini aquário cheio de vida, com flor e música feliz, para manter aquele mal num ambiente controlado. Dá até para fazer uma relação com saúde mental, já que a esponja é algo meio que intrínseco à Cat e que ela vai ter que monitorar para sempre, para que não cause mais mal nem a ela e as pessoas ao seu redor. Estando controlada em volta de coisas boas e pensamentos positivos, o mal não vai crescer e a Cat vai poder viver sua vida feliz e em paz com quem ela ama. Inclusive seu cachorro Killer, que ufa, né, surge aí são e salvo no final do episódio. Curta sua música. Killer! Oh, Killer, você voltou! Pro gancho final, a gente tem o surgimento de outro ser estranho que é citado na metade do episódio pelo Carlo, quando ele está pesquisando sobre a esponja. Uma batata vampira que mostra seus dentes pra Cat para dar um último susto nela, e que chegou até lá com o Killer, que deve ter encontrado por aí enquanto estava desaparecido. E eu adoro essa última cena porque é muito clássica de filme de terror, com o frame congelado no último grito de pavor da protagonista. Oh, menina. O que você trouxe? Uma batata? Apesar de, no geral, parecer um episódio simples, com um monstro até meio que bobo, o Stein mais uma vez aborda uma temática interessante, né, cujas crianças podem se identificar, que pode gerar diversas interpretações além do óbvio, já que a Cat parece visivelmente chateada no começo do episódio, sendo constantemente contrariada por seus pais que não levam a sério nada do que ela fala ou do que ela sente. No fim do episódio, a Cat entende que precisa controlar esses pensamentos negativos e não absorvê-los, como no caso da esponja. E esconder os problemas também não é a melhor solução, como na cena que ela tenta enterrar a esponja lá no quintal, e aí tudo em volta começa a morrer. A clássica mensagem de enfrente seus problemas, cerque-se de pensamentos positivos e do que te faz bem, em uma história que pode ser sobre saúde mental, ainda que envolva também
também um monstro mais besta da série. E outra coisa legal é que aqui a narração em off da protagonista funciona bem e não é utilizada para ficar explicando muita coisa, além só de situar alguns pontos no começo da história. O final, inclusive, utiliza uma informação dada na metade do episódio sem a necessidade de retomar a tal informação e ficar reexplicando, que foi algo que me incomodou um pouco no episódio My Harriest Adventure, que o recurso da narração em off, pra gente escutar o protagonista, né, o que ele tá pensando, funciona mais pra ficar explicando todos os pontos da história e tudo fazer sentido no final. No geral, tem alguns elementos que me fazem curtir esse episódio até hoje, seja pela química do trio, né, a Cat, o Daniel e o Carlo, ou pela atmosfera de filme B com os efeitos duvidosos da esponja, com olhos brilhando, ou fazendo com que ela cresça absurdamente enquanto se alimentava ali das coisas negativas. Duas curiosidades que valem a menção é que tanto a Katharine Isabelle como a Amanda Tapping, a atriz que interpreta a mãe da Cat nesse episódio, participaram de Supernatural dos irmãos Winchester. E a outra curiosidade é que tanto esse episódio como o próximo da temporada tiveram uma pequena mudança na trilha que toca na abertura, evocando uma atmosfera mais ameaçadora, o que faz sentido porque em ambas as histórias tem a forte sugestão da possível morte de seus protagonistas. E bem, muito antes de virar lobisomem possuída, ou mesmo morrer no icônico embate do Fred e do Jason, a Katharine Isabelle enfrentava uma ameaça um pouco menor, mas não menos maléfica em Goosebumps. Inclusive, tem um vídeo muito legal que eu já fiz aqui no Filmes Encontrados, um tempo atrás, falando sobre Possuída e o cartaz que não tinha Katharine Isabelle, mas sim uma montagem com uma foto da Rebecca Gayheart. Vale a pena ver se você gosta do filme assim como eu. Tem até um vídeo que eu fiz também no começo do canal, se eu não me engano, acho que foi no primeiro ano, lá em 2016, onde eu trago algumas curiosidades de Possuída. Doido pensar que esse episódio de Goosebumps foi exibido em 96, praticamente 4 anos antes de Possuída ser lançado em 2000. E 2 anos antes também da Katharine Isabelle aparecer em Comportamento Suspeito, de 98. Outro filme que eu adoro. Bom, essa foi a história da esponja debaixo da pia. Mais um monstro que parece ter saído aí de um clássico filme B e que nos traz à mente outros filmes de terror, como Tomates Assassinos, Criaturas, A Coisa, A Bolha Assassina, enfim. Traz todo um tom de nostalgia embutido aí nesse episódio. Mas lembra que no começo do vídeo eu comentei que também teria um episódio com Ryan Gosling? Foi o episódio exibido na semana seguinte do episódio da Esponja, mais precisamente em 9 de fevereiro de 96. E envolvia uma máquina fotográfica que revelava um futuro sinistro, onde cada clique podia resultar em um caminho sem volta. Olha só um trecho do comercial desse episódio. Are you okay? That captures more than memories. It predicts the future and it makes it bad. Beware, it's a scare on Say cheese. and die. Bom, esse episódio vai ficar pra semana que vem para encerrar nossa maratona de Halloween desse ano, bem no dia de finados, como uma ressaca aí do Dia das Bruxas. A gente fica combinado dessa forma, beleza? Porque aí a gente ganha um vídeo extra de Halloween, ao invés de revisitar os 2 episódios em um vídeo só. Porque eu ainda não tô preparado para dizer adeus aos nossos vídeos de Goosebumps por aqui. E também porque eu recebi aí algumas mensagens de vocês falando que passou muito rápido e que, enfim, a gente poderia ter mais vídeos de Goosebumps. Então vou estender aí um sábado a mais pra gente revisitar o episódio da máquina fotográfica em um vídeo separado. Muito obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui do Filmes Encontrados. Até lá!